Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um Papo Pós-Treino, galera. Estou aqui novamente e venho dizer o seguinte, galera, o Papo Pós-Treino ele não tem frequência, viu? Ele não é um papo que você vai ver toda semana, que tem uma frequência, vamos dizer assim, eu faço 2 vezes por semana. Não, Papo Pós-Treino é o seguinte, normalmente, quando eu saio do treino, a gente fica um pouco mais reflexivo. Eu costumo pensar bastante, porque eu não tô treinando ouvindo música, né? Então fico no silêncio, pensando em algumas coisas. E hoje o papo será sobre mentalidade. É o seguinte, com a chegada da pandemia, algumas pessoas eu me incluo nessa, acabaram desencadeando algumas crises de ansiedade por conta da troca de rotina e também por conta dessa bagunça toda que a gente viveu e ainda vive nesse momento tão estranho e fora do comum que a gente está passando, né? E aí com isso eu comecei a ir em um psicólogo, né? E eu sou da saúde, então eu tenho alguns questionamentos diferentes, né? E a gente conversa bastante sobre questão de mentalidade, esse tipo de coisa. E eu vejo o quão fraco nós, em geral, somos em relação a isso. Um exemplo aqui. Nessa semana, eu acho que meu tendão calcâneo começou a ficar inflamado. Tendão calcâneo é esse tendão de Aquiles, que muitas pessoas chamam, né? Fica aqui próximo ao calcanhar. Até peguei aqui. Mas é o seguinte, achei que estava inflamado, porque eu fui fazer um treino de corrida. E aí depois começou a doer bastante, eu comecei a ter dificuldade para andar e etc. E eu falei, nunca tive isso, sou saudável e etc. E aí beleza. E aí isso foi na terça-feira. Na quarta-feira eu não treinei, porque eu tava com bastante incômodo e tava mancando muito. Eu falei assim, vou ficar de boa. Beleza, aí hoje acordei já um pouco melhor, continuo mancando ainda, porém ainda tem um incômodo. Eu falei assim, cara, não vou treinar, não vou forçar isso aqui não, e etc, porque eu tô com medo de piorar e tal. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou treinar hoje, mas eu faço exercícios que não mobilizem essa articulação tanto, e eu já treino de perna. E aí beleza, comecei a treinar, fui de boinha, comecei com exercícios mais nas máquinas que não utilizam a articulação. E foi indo tranquilo. Falei assim, vou fazer um teste no agachamento, vamos ver como que vai rolar. E foi até onde eu gravei um stories, postei hoje. Cara, foi super tranquilo, foi super de boa. E aí eu comecei a pensar, falei assim, cara, o quão fraco é a nossa cabeça, cara. A gente sempre quer ficar em uma zona de conforto, mesmo que isso seja uma situação adversa, que eu tenha sentido dores e etc. Mas se você for de pouquinho em pouquinho, as coisas vão fluindo. Isso é algo que eu falo bastante com o meu psicólogo, porque eu sou uma pessoa meio ansiosa e etc. Então uma coisa que é para ser a longo prazo, eu quero encurtar para 2 semanas, 3 semanas. E não é assim que funciona, né? Ainda mais nesse ciclo digital, que a gente vê muitas coisas o dia todo, pessoas postando só a parte boa da vida, falando, tô viajando aqui em plena quarta-feira e tal. E queira ou não, isso, se a gente consome esse tipo de conteúdo, a gente acaba ficando louco por conta disso. Fala assim, cara, eu tô trabalhando aqui, a pessoa viajando lá, não sei o que. Só que a gente tem que saber que tem tempo pra tudo, a gente tem que ir de boa. Não adianta você querer pular fases, que caso você faça isso, 1 hora será cobrado. Então, cada dia é um dia. Eu ia falar uma outra frase, eu perdi. Mas vamos viver a vida um pouquinho mais leve, gente. A gente está muito intenso, muito intenso. E na verdade nossa vida ela tem um longo prazo, né, galera? A idade média do brasileiro é 70 e poucos anos. Então, eu com meus 21 aqui, não vou querer encurtar uma coisa que é daqui 20, 30 anos. Então eu tenho que ir de boa, tenho que ir mais tranquilo, mas com consciência, né, galera? A gente não pode se colocar
usar esse discurso para falar assim, ai, mas como tem tempo, eu vou adiar, não sei o que. Não, a gente tem que fazer o que tem que ser feito pra gente conseguir chegar bem lá pra frente, né? E o mais importante disso é a gente cuidar da nossa mentalidade. Eu indico totalmente que vocês passem com um psicólogo, porque a gente acaba às vezes falando muito para pessoas que não é culpa da pessoa, né? Mas a pessoa não tem ela não tem obrigação de saber como te aconselhar, né? Então é muito mais fácil de passar com uma pessoa que entende e que saiba te direcionar pro caminho certo, beleza? Então é isso, galera. Estou aqui finalizando mais esse papo pós-treino filosófico. E é isso, gente. Um beijo. Até mais.